Opa, tudo bem? Aqui é o Ricardo. E conforme prometido, vamos falar de indicadores financeiros. Hoje eu quero falar um pouco sobre os índices ou indicadores de rentabilidade. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf, eu sou especialista em modelagem financeira, inclusive internacionalmente, há mais de 20 anos. Então vamos falar dos indicadores de rentabilidade. E quando a gente fala de rentabilidade, a gente está falando de demonstração financeira. De uma demonstração financeira, a gente normalmente tem demonstração de resultado, fluxo de caixa e balanço patrimonial. A gente tem 3 demonstrações financeiras que não são todas elas, mas são as principais. Mas quando a gente fala rentabilidade, já estamos dando a dica de que a gente está falando de demonstração de resultado do exercício. Por quê? Porque quando a gente fala de DRE, ou demonstração de resultado do exercício, a gente está falando do que se chama de regime de competência. E o regime de competência é aquele exercício que apura a rentabilidade da empresa. Então, índices de rentabilidade ou indicadores de rentabilidade, a palavra rentabilidade vincula diretamente com a demonstração de resultado do exercício. Eu vejo pouquíssima gente falando a respeito disso. Mas é isso, a gente está olhando para uma outra forma de analisar é que índices de rentabilidade vão avaliar o quanto que eu consigo extrair de suco da empresa, quanto que eu consigo tirar de leite de pedra, né? Quanto que eu consigo tirar de rentabilidade de determinados pontos da empresa. E eu explico. Então, por exemplo, quando a gente está olhando para a demonstração de resultado sozinha, demonstração de resultado do exercício DRE, então dentro da própria DRE eu consigo fazer uma análise que chama análise vertical. Então, a análise horizontal, eu estou olhando para o horizonte, não é assim que a gente olha para o horizonte, que a gente vê lá na praia, os pôr do sol, senão a gente vê lá as montanhas, a gente está olhando para o horizonte. E também tem análise horizontal e tem análise vertical. Inclusive, vou fazer vídeo sobre cada um dos casos aqui para a gente poder ver junto na tela. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve agora, já aciona aqui o sininho para você poder ver toda vez que sai conteúdo novo, tá bom? Então, mas na análise horizontal, eu tenho um tipo de análise que eu vou falar dela especificamente, e na análise vertical eu estou comparando a demonstração de resultado, né? É a análise vertical mais tradicional, é quando eu olho para cada uma das linhas da demonstração de resultado do exercício e comparo cada uma dessas linhas com a linha lá de cima, que é a receita. Por que eu vou comparar cada uma das linhas da demonstração de resultado do exercício nesse exercício que chama análise vertical? Então, por exemplo, eu estou lá no começo da minha demonstração de resultado. A minha primeira linha é a receita. Quanto que a receita representa da receita? 100%, tá certo? Aí eu desço um pouquinho, né? Eu tenho receita, custo, resultado bruto. Por que é o resultado bruto? Porque ele é muito bruto. Ele não foi aparado, né? Ele é um resultado, uma pedra bruta, né? Ele é um resultado que não diz muita coisa. Ele é muito pouco refinado. Então, um resultado bruto. E eu posso comparar quanto que deu do meu resultado bruto em relação à minha receita. Então, receita em relação à receita é 100%. Mas depois que eu tiro o custo, o meu resultado bruto, ele diminui, né? Então, a minha receita é diminuída do custo. Então, vamos dizer que deu 50%. Legal. Aí, depois do meu resultado bruto, eu vou tirar ali as minhas despesas, eu já tirei custo. Eu vou tirar, passei do meu resultado bruto. Eu vou tirar as minhas despesas, eu vou ter o meu resultado operacional. Quando eu divido o meu resultado operacional em relação à receita, eu tenho a minha margem operacional, que é um percentual, né? Então, lucro bruto dividido pela receita, vou ter a margem bruta, né? Resultado operacional dividido pela receita, que é a primeira linha da demonstração de resultado. Tudo isso nesse exercício da análise na análise horizontal, tá? Eu divido meu resultado bruto pela minha receita, vou ter então minha margem, vou ter um percentual que é minha margem operacional, e se eu descer até a última linha da demonstração de resultado, que é o lucro líquido,
dividir o número do lucro líquido pela receita, eu vou ter então minha margem líquida, que é um percentual. Então, esses 3 indicadores que eu dei, menos o receita dividido pela receita, que não quer dizer muita coisa, mas esse indicador de margem bruta, percentual do resultado bruto em relação à receita, é um indicador de rentabilidade. A margem operacional dividida pela receita, o lucro operacional dividido pela receita da margem operacional percentual, que é um indicador de rentabilidade. A margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita. Então, esses indicadores que são frutos são frutos aqui da análise vertical, tá? Eles são todos indicadores de rentabilidade, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha receita e estou tentando extrair ao máximo da minha receita. Quanto maior for minha margem bruta em relação à receita, melhor. Quanto maior for minha margem operacional em relação à receita, melhor. Mesma coisa com relação ao lucro bruto, claro, né? Quem que não quer ter, lucro líquido. Quem que não quer ter uma margem líquida, um percentual super alto de margem líquida? Todo mundo quer, né? Porque significa que você está extraindo o máximo da tua receita. Você tá torcendo a tua receita e você quer ter o máximo ali de rentabilidade. Então, os indicadores de rentabilidade, de novo, o termo rentabilidade já dá a dica que tem a ver com a demonstração de resultado, e eu posso fazer entre os itens da própria demonstração de resultado, como eu dei o exemplo aqui de uma análise vertical. Mas eu posso também comparar alguns itens que são de balanço, comparar itens de balanço com a demonstração de resultado, mas sempre olhando para a rentabilidade. Então eu posso olhar quanto, por exemplo, que eu tenho do meu lucro líquido em relação ao capital próprio. Aonde que está o capital próprio nas demonstrações financeiras? Está lá no balanço patrimonial, está no patrimônio líquido. Então, se eu dividir, o meu lucro líquido pelo meu patrimônio líquido, eu tenho um indicador de retorno sobre o PL, né? Em inglês, o Return on Equity, né? Em português, retorno sobre o patrimônio líquido, né? Então, e a mesma coisa, eu posso ter o retorno sobre os ativos. Então, eu vou, onde que estão meus ativos? Também estão lá no balanço, né? E eu vou olhar para os meus ativos e vou dividir o meu lucro líquido pelos meus ativos. O que eu estou fazendo? Eu estou vendo quanto que eu consigo extrair, quando eu olho nesses meus primeiros exemplos na análise vertical, quanto que eu consigo extrair da receita. Nesses meus outros exemplos em que eu olho para o patrimônio líquido ou para os ativos, eu estou vendo quanto que eu consigo extrair de rentabilidade do capital dos sócios, quanto que é o patrimônio líquido, quanto que eu consigo extrair de rentabilidade do ativo, né, do prédio, das máquinas, de tudo ali que a empresa tem a seu dispor. Não adianta eu ter um prédio enorme, um monte de máquina, uma série de coisas e não conseguir extrair rentabilidade disso. Porque o objetivo da empresa é ter rentabilidade e gerar caixa, né? Eu falo muito sobre isso aqui no canal, né? Também não adianta ter rentabilidade se não gerar caixa e assim por diante. Mas os indicadores de rentabilidade, eles buscam ver o quanto que eu estou extraindo de suco da receita, extraindo de suco do patrimônio líquido, de suco do ativo, e também, por exemplo, tem o giro do ativo, que é o quanto que eu consigo de receita. Na verdade, eu estou olhando também, de novo, para a demonstração de resultado, quanto que eu consigo de receita em relação aos meus ativos. Então, quanto que giram meus ativos em receita, né? Então, esses aqui são indicadores todos que pertencem ao grande grupo aí dos indicadores de rentabilidade. Eu vou trazer cada um desses grupos aqui, vou falar especificamente desses índices ou indicadores, que é a mesma coisa, é uma questão de mudar a palavra, mas significa a mesma coisa, tá bom? Então é isso aí, eu quero saber se ficou claro, se faz sentido essa análise para você. Registra aqui embaixo qual que é o teu principal insight que você leva aqui desse vídeo, super importante para eu saber, tá? Beleza? Se você achou que te trouxe reflexões importantes, se você carrega esse aprendizado contigo, clica no botão do like, tá bom? Você ajuda assim o algoritmo a levar esse conteúdo gratuito ao maior número de pessoas possível e também garantir que esse conteúdo vai ser mostrado cada vez mais para você. Lembrando, eu vou falar cada vez mais aqui dos indicadores financeiros e quero saber, você quer saber dos indicadores? Esse é um assunto que te interessa? Qual indicador que você quer saber? Qual que é a tua dúvida? Coloca aqui, tá bom? Então é isso aí, agradecer a tua audiência,
E não esquece de me seguir também no Instagram, @ricardo.giacomo.maluf. Fechado? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até lá!